Muito bem, vamos dar continuação à nossa aula. Nós estamos falando que Deus deu a Salomão uma sabedoria tão extraordinária que pessoas dos confins da terra iam a Israel para ouvi-lo e voltaram para casa maravilhados. O rei proferiu mais de 3.000 provérbios, sendo que a maioria deles não se encontra neste livro. O Espírito Santo escolheu apenas os provérbios que o povo de Deus compreenderia e obedeceria em todas as eras. Porém, outros servos guiados pelo Espírito de Deus também participaram da composição deste livro. Nós sabemos que os homens de Ezequias eram um grupo de estudiosos do tempo do rei Ezequias. Isso se deu a 700 a.C., que compilaram, quer dizer, escreveram o material, registraram nos capítulos, 25 a 29, em Provérbios 30 e 31. Vemos também que Agur, filho de Jaque, e o rei Lemuel. E apesar de muitos estudiosos acreditarem que Lemuel era outro nome de Salomão, a maior parte do material desse livro veio do rei Salomão, de modo que pode ser chamado devidamente Provérbios de Salomão. Como todo leitor da Bíblia sabe, Salomão começou seu reinado como um homem sábio, mas terminou a vida praticando a maior insensatez de todas. A fim de alcançar seus objetivos políticos e de manter a paz em seu reino, Salomão se aliou a outras nações. E diante dessas alianças que ele fazia, ele casando-se com centenas de milhares, e aos poucos essas princesas pagãs foram minando a lealdade do rei ao Senhor. Como é triste ver que Salomão nem sequer seguiu os preceitos que escreveu em seu próprio livro, Então é por isso que é importante a gente saber que não basta eu escutar, não basta eu ler, eu tenho que colocar em prática aquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar. Isso é muito importante. Nós sabemos que o Provérbios de Salomão, a gente vai lendo e vai entendendo que os ensinamentos, no início de Provérbios, ele diz: filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para teu pescoço, Então a gente vai lendo e vai vendo as orientações práticas para a vida diária, como a sabedoria, clama nas entradas da rua, que diz assim: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama a entrada das portas, e nas cidades profere suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? E ele vai perguntando. Aí já no capítulo 2, a palavra de Deus registra que filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Por isso que Tiago, ele escrevendo as suas cartas, ele disse: quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então a inteligência, a sabedoria, nós precisamos pedir ao Senhor que ele venha usar a nossa inteligência, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, para nós usarmos ele com sabedoria, Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Aqui diz assim que ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Então, como é maravilhoso a gente ir meditando na palavra de Deus. Nós vamos ver que aí, já no capítulo 3, a palavra de Deus foi na leitura que nós fizemos no início da nossa aula.
a Bíblia diz no 3:6, diz assim: reconhece em todos os teus caminhos. Nós precisamos de reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Saber que Ele está no controle de todas as coisas, Ele que cuida de nós, Ele que nos orienta, Ele que nos guia em toda a verdade. Aí diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. Então, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfases da tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor é a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que as pérolas e tudo que pode desejar. Não é comparável a ela, a sabedoria, né? Então, se nós vivermos uma vida de sabedoria, aí no verso 17 diz assim: os seus caminhos são caminhos deliciosos, o caminho da sabedoria, de todas as suas veredas, paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor, com a sabedoria, fundou a terra, com a inteligência estabeleceu os céus, e pelo seu conhecimento os abismos se rompem. Então, a sabedoria, a inteligência e o conhecimento, e aqui o autor diz para a gente não ser sábio aos nossos próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aqui, quando nós vamos continuar estudando aqui, no verso 24 diz assim: quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Aquele que age com sabedoria e temor do Senhor. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo: vai e volta amanhã, então tu darei se o tens agora contigo. Olha que ensinamento extraordinário que a palavra de Deus está dizendo. Para a gente não procrastinar aquilo que eu tenho nas minhas mãos para fazer hoje. Eu não preciso de deixar para fazer amanhã. Se eu vejo alguém com uma necessidade e eu tenho a condição de ajudar, eu digo para ele: não, volta amanhã que depois eu vou te ajudar. Não, ajude hoje. Tudo que nós fazemos para as pessoas eterniza. Mas aquilo que fica com a gente, tudo é passageiro. Mas aquilo que você faz de coração para as pessoas, eterniza, né? Isso é maravilhoso. Como é maravilhoso nós estudarmos a palavra de Deus. Então, nós vamos ver aqui que o livro de Provérbios, nós vamos ver que ele é dividido, ele trata de vários ensinamentos, de vários assuntos concernentes ao viver diário, advertência contra a lascívia, a exortação paternal, né? Como é maravilhoso, lá no capítulo 5, diz que, no 4 e o verso 18, ele vai dizendo assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Como é maravilhoso, nosso viver precisa de cada dia melhorando, a cada dia mais, até nós chegarmos no céu, até nós chegarmos lá no céu, onde lá vai reinar a perfeição, lá reina a perfeição, né? Aqui nós vamos dar continuidade, advertência contra a lascívia. Nós devemos de entender que: filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Nós precisamos entender e compreender que a gente precisa ter discrição. Em tudo, moderação, domínio próprio, temperança, né? Ser pessoas equilibradas, que não chamam muita atenção para si mesmo.
mas que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Isso é uma descrição, né? É de nós agirmos com temor, com simplicidade, com humildade, né? No nosso viver diário, em tudo que nós formos fazer, nós devemos de seguirmos a instrução da palavra de Deus, que a gente vai sendo bem sucedido no decorrer da nossa vida, né? Advertência contra o servir de fiador. A Bíblia diz para nós não servirmos de fiador. Se a gente não tem como pagar, como eu vou ir lá e a fiador é o mesmo avalista, né? Eu ir lá e avalizar alguém, e isso traz às vezes consequências, acaba com muitas amizades, né? E a Bíblia está dando advertências contra a gente servir de fiador. Outra advertência que a Bíblia nos dá aqui no capítulo 6, falando sobre advertência contra a preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os teus caminhos e ser sábio. Alguém disse assim que o único lugar que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? Nós sabemos que o trabalho tem que ser prioridade na vida do ser humano. Ele traz dignidade, ele traz alegria, né? É interessante a gente falar. Nós devemos ser mais gratos a Deus de termos a possibilidade de trabalharmos, né? De Deus nos dar saúde para trabalharmos, para ganharmos o pão diário. E isso é bênção do Senhor. A Bíblia diz que do suor do seu rosto comerás, feliz serás e tudo te irá bem, né? E fala sobre a bem-aventurança do homem que teme ao Senhor. Ele é um homem trabalhador. A mulher trabalhadora, lá que nós vamos ver no final de Provérbios 31, fala sobre isso, né? Os requisitos daquela mulher, que era uma mulher trabalhadora. Aqui a Bíblia diz que a formiga ela não tem comandante, nem chefe, nem oficial, mas elas trabalham unidas com o mesmo objetivo, né? E quando uma não está dando conta de uma situação, a outra vai e ajuda, né? E isso tem um ensinamento extraordinário. E no capítulo 6, está dizendo assim, advertência contra a maldade, né? O homem de Belial, ó homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos. Vocês conhecem alguma pessoa que só pelo olhar a gente já percebe que são às vezes olhares que não agradam nem a Deus e nem a nós. Arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade, todo o tempo ele maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Aí aqui tem aqui os ensinamentos. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Vamos ver as 6 coisas. Os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressa a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª é a que a alma do Senhor abomina, é o que semeia contenda entre irmãos. Então nós devemos de entender que precisamos ouvir mais, falar menos, amar mais, e a Bíblia diz que nisso serão conhecidos que sois meus discípulos, em vos amardes uns aos outros, né? E isso é muito importante na nossa vida. Devemos evitar o máximo de semear contenda entre irmãos. Muitos assuntos, às vezes se a pessoa vier falar alguma coisa, deve de morrer conosco. Não semear contenda entre irmãos, né? Teresa de Calcutá, ela disse uma frase: as pessoas boas merecem o meu amor, mas as pessoas ruins precisam dele. Então vamos viver uma vida de acordo com os projetos de Jesus. Jesus veio colocando o amor em prática. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele se doou por nós.
ele é o amor na prática, né? Ele nos amou dessa tal maneira que se doou, ele se humilhou até a morte, morte de cruz para nos salvar. Então vamos amar mais os nossos irmãos, vamos falar mais bem. Alguém diz assim que tudo aquilo que você não tem coragem de falar diante da pessoa, então não fale pelas costas. Se é uma coisa que você não tem coragem de chegar na pessoa e falar para ele, então não fale nas costas, porque isso traz consequências para a nossa vida. A gente difama, a gente tira a fama de alguém. O que semeia contenda entre irmãos é o que a alma do Senhor abomina, né? E isso nós devemos de pedir ao Senhor a misericórdia para nos guiar em todos os seus caminhos. No capítulo 8, nós vamos ver que a excelência da sabedoria, né? Como é maravilhoso a excelência da sabedoria, porque melhor é a sabedoria do que as joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. Aí diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Olha que lindo! Nunca nós perdemos em ser humildes e prudentes, cautelosos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca do perverso, eu as aborreço. Características que Deus aborrece: a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por meu intermédio reino reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Aqui diz assim: eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bem duráveis e justiça. Aqui diz assim que aqueles que me buscam de madrugada me acharão. Fala sobre a madrugada da vida. Aqueles que buscam a sabedoria na madrugada da vida vai ter uma vida mais bem sucedida, né? Uma vida de menos consequências, né? A eternidade da sabedoria. Como é maravilhoso nós entendermos aqui. No finalzinho do capítulo 8 diz assim: agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardam os meus caminhos. Porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então, isso aqui fica o verso 35. Porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Porque o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Aí vem o capítulo 9 falando sobre o banquete da sabedoria. Como é maravilhoso nós entendermos. Aqui diz assim: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. E o que censura o perverso a si mesmo se injura. Tem pessoas que não adianta você falar com eles. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Olha aqui. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. É prudência, né? Como é maravilhoso. Aqui a Bíblia traz alguns conselhos falando sobre a mulher, a loucura da mulher que às vezes procura desagradar a Deus e também leva as pessoas que se unem a ela a situações que às vezes a Bíblia diz como boi para o matadouro, né? Então é maravilhoso quando a gente para meditarmos na palavra de Deus. Nós vamos dar uma pausa aqui, eu vou fazer uns vídeos mais resumidinhos
para não ficar um tanto quanto cansativos, né? Nós sabemos que nos capítulos de 1 e 2 de Provérbios, a sabedoria assume o papel de pai. Filho meu, guarda os meus ensinamentos, guarda as minhas instruções, né? Nós vamos ver que a consequência da sabedoria, quais são as consequências, os resultados da sabedoria? O verdadeiro resultado da sabedoria vem alongamento de vida, traz segurança para a vida do ser humano, mas também traz riquezas. A sabedoria faz com que a pessoa haja com prudência, com inteligência, com conhecimento e traz todos esses valores para a sua vida, que são riquezas, alongamento de vida, de segurança, né? E isso é maravilhoso. Nós sabemos que existem os órgãos nossos do ser humano, do corpo, né? Os 3 órgãos do corpo solicitados a atender os conselhos do Pai. Nós sabemos que aí simbolizando a sabedoria. Os ouvidos, os olhos e o coração. Guarda, ouve, dá ouvido, pede ao Senhor o colírio para limpar a sua visão, para você compreender, você enxergar o projeto de Deus, os propósitos de Deus para a sua vida, né? E isso é maravilhoso. E guarda no coração, porque traz resultados extraordinários para a nossa vida, né? Então vamos dar mais uma pausa. Que Deus abençoe e depois nós daremos continuidade.